comecei a surfar ali na década de 90, ali, finalzinho de 80, né, cara? Então, já tem um tempinho aí. Então, eu peguei desde aquela época que a previsão, cara, era com pescador, era nuvem, era lua, e nem sempre estava certo, mas era a referência que a gente tinha na época, né? Cresci praticamente, se você for pegar meus 34 anos de surf, eu acho que a metade, pelo menos, eu tinha esse cenário. Não tinha internet ainda, né? A internet começou com televisão, sei lá, uns 20 anos atrás, 15, 18, né? E então, cara, era muito louco, porque você ia pra praia, primeiro que você ia, né, na época a realidade era uma prancha, né? Pelo menos nossa, né? Não tinha química para ir pra praia. E o que tinha de onda a gente enfrentava com o que tinha de prancha, né, cara? Então você vê que nesse item aí a evolução já diminui, né? O leque de evolução já diminui. E daí depois entrou os sites, os portais, né? E aí eu comecei a seguir alguns portais onde eles vinham com texto. Ó, tá de sudeste, sul, influência, maré e tal. E aí quando eu tive a oportunidade de começar a viajar para fora do Brasil, eu não tinha esse texto. Primeiro que até porque eu não tenho influência no inglês, e segundo que eu fui muito para Peru, Costa Rica, esses lados que é espanhol e tal. E aí eu comecei a olhar mais para os mapas, né? Uhum. E aí eu peguei uma analogia. O cara, quando navega de barco, ele tem conhecimento. Quando ele navega de veleiro, ele tem um conhecimento muito maior. Isso aí todos que navegam falam. Né? Eu faço uma comparação nesse sentido. Não sei se eu estou certo, você me corrige. O cara que só vai na previsão do texto, ele tem aquilo. O cara que começa a aprender a analisar pelos mapas, eu acredito que ele tenha mais dificuldade no início, mas depois ele tem muito mais ferramentas que ele tem. Dá um resumo em relação a isso aí. Faz todo sentido aí, Gilberto, o que tu comentou. Acho que teve essa evolução aí em cerca de 15 anos, né, sobre as previsões de ondas, como elas começaram a ser dispostas. Eu acho que tiveram duas evoluções. Uma é no próprio refinamento dos modelos, assim, cada vez está mais preciso, cada vez tu coloca mais processos, né? Bom, o que aconteceu, assim, eu acho que são duas formas de evolução, né? Uma é a evolução do próprio modelo, porque quando tu imagina, por exemplo, um processo de quebra de ondas, né? Tu tens aqui uma série de processos acontecendo, né? A onda é gerada lá em alto mar, aí essa onda ela se propaga, né? Ela vem até áreas costeiras, e aí uma série de processos vão acontecendo. Ela vai, que a gente chama de empinando, ela vai refratando, que é mudando a direção. Uma série de coisas acontecem que os modelos lá nos primórdios não iam contabilizando tudo isso, né? E as ondas também estavam um pouco mais em águas profundas, e cada vez mais, conforme foi passando os anos, os modelos começaram a incluir mais esses tipos de processos, então cada vez mais representando a realidade e cada vez mais trazendo a previsão para águas mais rasas, né? O que a gente pega de fato. Então teve essa evolução, né? Que foi a evolução do próprio da tecnologia dos modelos numéricos, e teve uma outra evolução que é essa forma de apresentar os dados, né? No começo, eu acho que pouca gente sabia ler gráficos, né? Então, o pessoal fazia um texto, resumo, e, e aí começaram a se criar aí aqueles gráficos de barra, gráficos de linha, e por aí vai. Eu acho um pouco limitado, assim, Gilberto. Particularmente, eu acho que inclui muita limitação tu ler só um resumo, por exemplo, daquilo que o gestor ali do site ele te passa. Na grande maioria das vezes eu posso dizer que os caras eles vão te passar um bom resumo do que está acontecendo, do que vai acontecer, mas as previsões elas mudam com uma certa frequência também, então tu tens que estar acompanhando com frequência e tu não consegue ficar na dependência do que o pessoal está te passando, digamos assim, né, de informações. Então essa é a importância de tu começar a aprender de previsão e aí a importância de tu começar a olhar outros gráficos, né? Eu me lembro que ali acho que por 2014, até um pouco antes, talvez, aqui no Brasil nós não tínhamos, por exemplo, a quebra vaga-swell, né? Essa quebra de várias ondulações dentro de um site de previsão de surf. Você sempre tinha lá o que é chamado de altura significativa, e aí a direção média ou direção de pico, muitas vezes. Só que o oceano não é simples, né? Ele é muito complexo. Na grande maioria das vezes, tu tem, por exemplo, aqui pensando em Santa Catarina, tu tens, por exemplo, uma vaga de leste, bota aí com meio a 1 metro, pode acontecer, com 8 segundos de período. Em paralelo, tu tens um swell de sul, bota aí com 1,5 metro e 10, 12 segundos.
Então, muitas vezes, tu tem duas componentes de onda simultaneamente, e quando tu pega esses resumos, quase nunca, assim, né? Dependendo quando tu pega aquelas tabelas, ele acaba mostrando aquela ondulação mais significativa e não mostra o cenário como um todo, sabe? E aí, por exemplo, quando eu penso aqui em Florianópolis, onde eu moro, né? Ondulação de sul e vento sul, tu não tens muita opção. Mas uma ondulação de leste e um vento sul, tu já tem opção. Algumas vezes, tu tens lá uma ondulação de leste, uma vaga de leste e uma ondulação de sul e um vento sul. Se tu pega um desses sites que dão só uma informação resumida, uma tabela, ele vai mostrar aquela ondulação com mais energia, geralmente é de sul, e não mostra aquela vaga de leste. Então, aí tu pode achar que não tem opção de ondas na tua região. Mas é quando tu entende, né, tu vê outras formas de ler as previsões, como aquelas linhas que separam, tipo o Surfline, né? Ele bota uma linha, digamos assim, para cada tipo de componente de onda que está acontecendo. Ou o Surf Guru, que mostra que quebra ali entre vaga e swell. Conforme tu enxerga o oceano, né, tudo que está acontecendo na tua localidade, tu tem mais opções. Tu pode, não, opa, tem um swell significativo de sul, mas tem também ali uma vaga de leste. Então eu posso ir para tal praia que funciona com a vaga de leste e a ondulação de sul. Então acho que essa é um pouco da importância de você refinar também as formas como você analisa a previsão, que vai te dar também mais possibilidades para encontrar as ondas, né? Então a gente teve basicamente duas evoluções, né? Tanto nos modelos em si, quanto na forma de apresentar a informação. Até dar uma boa noite para a galera que chegou ali, Moisés, o Samuca, o Gui também, um camarada que morou comigo um longo tempo. Boa noite aí, galera. Fica à vontade. Boa noite, galera. Se quiser convidar a galera também, manda um aviãozinho aí. Aqui pode crowdear, não tem problema. Mas é isso aí, Gilberto. Eu acho que é imprescindível e a gente melhorar cada vez mais as nossas formas de entender essas previsões e entender até não só a previsão, como o próprio funcionamento dos oceanos, né? Porque vai ter situações que tu vai estar numa saia justa ali, e se tu entende como é que funciona os oceanos, o básico, né? Te faz entender possíveis armadilhas ali que tem nas previsões e acertar mais onde e quando surfar. Eu sempre penso aqui também que tem muito a ver com o alinhamento de expectativa, né? Tem uma reflexão que eu sempre faço que tu entender, ler bem um site, te faz alinhar a expectativa. Como exemplo, pô, tu tem só um dia livre no sábado para te pegar onda. Tu vê as previsões, tu vê que não vai estar muito bom, então tu nem cria muita expectativa, né? Tu alinha a tua régua para te chegar lá e não se frustrar, né? Que daí o surf fica meio tu sai triste da água, né? Quando tu bota toda a expectativa, bom, sábado é meu dia de folga, e chega lá não tá muito bom, então esse é mais um benefício de aprender a ler as previsões, né? Que é tu alinhar a tua expectativa, né? Não criar altas expectativas com o dia que tu já sabe que não vai estar tão bom.